Salve Maria Imaculada, a paz de Jesus, valei-no São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o meu dia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o seu veneno. São Miguel Arcanjo, defender-nos do combate, cobrimos com o vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e a vós, ao príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os seus espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e amado irmão, irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis no mundo, no nosso país. Nós estamos vivendo momentos terríveis que têm nos assustado demais pelo fato dos valores que nós estamos encontrando, pelo fato das situações que querem colocar em nossas vidas, em nossas famílias, projetos que são contra a igreja, que são contra a moral, que são contra a família, que são contra o reino de Deus, e tem sido muito difícil. Então eu quero, com esse vídeo aqui, pedir que você assista até o final, porque eu quero trazer uma reflexão aqui sobre esse tempo que nós estamos vivendo, com a aparição, uma mensagem entregue de Nossa Senhora ao padre Stefano Gobbi, que é do movimento sacerdotal mariano, desse livro aqui, onde Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela vai nos esclarecer alguns pontos sobre a realidade que nós estamos vivendo, sobretudo política, na qual os cristãos e muita gente estão pensando que a luta está sendo entre um e outro, entre o José e o João, que administra mais, que administra melhor, que administra com menos roubo, que rouba mais, um que quer matar a fome do pobre, outro que quer armar a população, enfim. As pessoas não estão entendendo que essa luta é de nível espiritual. Efésios 6:10 seguintes, não é contra homens de carne e sangue que nós temos de lutar, mas contra os principados, contra os demônios. E essa mensagem de Nossa Senhora vai nos abrir os olhos para isso, tá? Essa mensagem que está no livro do Movimento Sacerdotal Mariano, tá? Tem aprovação eclesiástica, tem aprovação da igreja, tá? Assim como tantas outras aparições de Nossa Senhora, como La Salete, como a aparição de Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, e tantas outras, Akita no Japão, Simbres aqui no Brasil, e tantas outras que estão ainda em cursos, em andamento, como Garabandal, como Medjugorje, como Anguera, que vem falar sobre esses assuntos. Mas aqui, esse assunto que Nossa Senhora vai abordar agora é muito importante. Preste muita atenção no que ela vai dizer. E ela diz assim, aqui no Santuário de Tindari, na Itália, 14 de maio de 1989. E ela vai dizer assim: o enorme dragão vermelho. Ela começa dizendo: filhos prediletos, hoje adorais e invocais o Espírito Santo que desceu em Pentecostes sobre os apóstolos e os discípulos reunidos comigo no cenáculo de Jerusalém. Vós invocais novamente nesses vossos tempos, com confiança e perseverança, reunidos comigo nos cenáculos de oração que já se difundiram por toda a parte da terra. Por meio do meu movimento sacerdotal mariano,
convido hoje todos os filhos da igreja a reunirem-se comigo, Vossa Mãe Celeste, num contínuo cenáculo de oração. Convido todos os bispos, sacerdotes, religiosos, fiéis. O meu coração imaculado é o lugar deste novo cenáculo espiritual e universal. Deveis entrar nele com o vosso ato de consagração, que vos entrega para sempre a mim, a fim de eu poder unir a minha voz e as vossas vozes, invocando sobre a Igreja e sobre toda a humanidade o dom de um segundo Pentecostes. É o desejo de Nossa Senhora, um segundo Pentecostes sobre a terra, que em Garabandal ela mesma vai dizer que é o aviso, né, que está prestes a acontecer na humanidade. Só o Espírito do Senhor pode reconduzir a humanidade à perfeita glorificação de Deus. Só o Espírito Santo do Senhor pode renovar a Igreja com o esplendor de sua santidade e da sua unidade. Só o Espírito do Senhor pode vencer o poder e a força vitoriosa do enorme dragão vermelho. Presta atenção, irmãos. Nossa Senhora que está falando do enorme dragão vermelho que se desencadeou em toda parte de maneira terrível nesse vosso século para seduzir e enganar toda a humanidade. O enorme dragão vermelho é o comunismo ateu, que difundiu por toda parte o erro da negação e da obstinada rejeição de Deus. O enorme dragão vermelho é o ateísmo marxista. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Que não sou eu quem estou te falando nada. Palavras da Virgem Maria, que a Igreja aprova. O enorme dragão vermelho é o ateísmo marxista, que se apresenta com 10 chifres, isto é, com o poder dos seus meios de comunicação. Qual que é o poder do ateísmo marxista? Os meios de comunicação, para levar a humanidade a desobedecer aos 10 mandamentos de Deus, com as 7 cabeças, tendo sobre cada uma delas um diadema, sinal de poder e realeza. Veja, Nossa Senhora está dizendo que os 10 chifres desse dragão vermelho, que está no livro do Apocalipse, ela está interpretando para nós aqui, que é os meios de comunicação do ateísmo marxista. A cabeça coroada indicam as nações, que são os 7 poderes, em que o comunismo ateu se estabeleceu e domina com a força do seu poder ideológico, político e militar. Está dando para você entender o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo? E nós estamos aqui achando que nós estamos numa briga política, humana, de quem administra melhor, quem rouba menos. Não. Presta atenção. A enormidade do dragão manifesta claramente a vastidão da terra ocupada pelo domínio encontrados do ateísmo comunista. Eu vou ler de novo. A enormidade do dragão manifesta claramente a vastidão da terra ocupada pelo domínio incontrastado do ateísmo comunista. A sua cor é vermelha porque usa as guerras e o sangue como instrumento das suas numerosas conquistas. Nossa Senhora está falando para mim e para você, cristão, católico, apostólico, romano. Quem é o PT? Quem é o comunismo? Quem é? O enorme dragão vermelho conseguiu, nestes anos, conquistar a humanidade com o erro do ateísmo teórico ou prático, que já seduziu todas as nações da Terra. Está entendendo? Todas as nações da Terra.
Conseguiu-se assim construir uma nova civilização sem Deus, materialista, egoísta, hedonista, árida e fria, que traz em si os germes da corrupção e da morte. Ou seja, traduzindo, sem Deus, materialista, só pensa em ter e ser, comprar e fazer, e ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Egoísta, que não pensa no próximo, que não quer saber do outro. Hedonista, só prazer, 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 prazer. Árida e fria, não reza, não vai à igreja, não vai à missa, não vai à confissão, não vai aos sacramentos. Acha que Deus tem que estar a serviço, aqueles que acreditam, de mim. Olha o que Nossa Senhora está falando. O enorme dragão vermelho tem a missão diabólica de subtrair toda a humanidade do domínio de Deus, da glorificação da Santíssima Trindade, da plena realização dos desígnios do Pai, que por meio do Filho a criou para a sua glória. O Senhor revestiu-me com a sua luz e o Espírito Santo com o seu divino poder. Assim apareço como um grande sinal no céu, como uma mulher vestida de sol, porque tenho a missão de subtrair a humanidade do domínio do enorme dragão vermelho e de a reconduzir inteiramente à perfeita glorificação da Santíssima Trindade. Então Nossa Senhora está vindo do céu, aparecendo para nós em diversos lugares do mundo, ainda hoje, diariamente, às vezes, ou frequentemente, para nos alertar quem é o dragão vermelho do Apocalipse, o que é o dragão vermelho do Apocalipse, para nos tirar desse mal. Pense bem no dia 30, no seu voto, meu querido. É por isso que formo o exército dos meus filhos mais pequeninos em toda a parte do mundo e lhes peço que se consagrem ao meu coração imaculado. Assim levo-os a viver só para a glória de Deus, por meio da fé e da caridade. Cultivo-os eu mesma zelosamente no meu celeste jardim. Apresento-me então cada dia diante do trono do meu Senhor em ato de profunda adoração e abro a porta de ouro do meu coração imaculado e ofereço todos estes meus filhos que tenho nos braços, dizendo: Santíssima e Divina Trindade, na hora da vossa universal negação, eu vos apresento a homenagem da minha materna reparação por meio de todos esses meus pequeninos que formo cada dia para a vossa maior glorificação. Essa é a oração da Santíssima Virgem Maria à Santíssima Trindade, junto com aqueles que estão unidos a ela. Assim, ainda hoje o Senhor recebe da boca das crianças e dos lactantes o seu perfeito louvor. Agora um outro dia, Milão, 3 de junho de 1989. A besta é semelhante a uma pantera. Veja bem. A primeira fala, ela falou do dragão vermelho. O que é o dragão vermelho? A segunda fala, ela vai falar o que é a besta. Quem é a besta? E ela vai dizer assim, está escrito: Filhos prediletos, hoje vos reuni no cenáculo de oração para celebrar a festa do coração imaculado de vossa Mãe Celeste. Chamei-vos de toda parte do mundo para consagrar-vos ao meu coração imaculado, e vós respondestes com amor filial e generosidade. Já formei o meu exército com os filhos que acolheram o meu convite e escutaram a minha voz. Chegou o tempo em que o meu coração imaculado deve ser glorificado pela Igreja e por toda a humanidade. Porque nesses tempos de apostasia, ou seja, de abandono da fé, de purificação, da grande tribulação, o meu coração imaculado é o único refúgio e o caminho que vos conduz ao Deus da salvação e da paz. O meu coração imaculado torna-se hoje
sobretudo o sinal da minha segura vitória, na grande luta que se combate entre os seguidores do enorme dragão vermelho, comunismo marxista, e da mulher vestida de sol. Nessa luta, levanta-se do mar para ajudar o dragão vermelho, uma besta semelhante a uma pantera. Se o dragão vermelho é o ateísmo marxista, a besta negra é a maçonaria. Está entendendo, meu irmão? Não sou eu que estou te falando. É a Virgem Maria que entregou essa mensagem ao padre Stefano Gove, cuja essas locuções, esse livro, essas mensagens são aprovadas pela igreja. Tá ok? O dragão manifesta-se no vigor do seu poder. A besta negra, ao contrário, age na sombra, esconde-se, oculta-se, de maneira a entrar em toda parte. Tem patas de urso e boca de leão, porque atua em toda parte com astúcia e por meio dos meios de comunicação social. Meios de comunicação social, o jornalismo, a imprensa, as notícias veiculadas, elas estão na mão do comunismo, da maçonaria. E, portanto, quem não estiver em oração, quem não estiver em profunda unidade com o Senhor Jesus, a Santíssima Virgem Maria, estão bebendo veneno, esgoto, desses canais que são consagrados ao demônio, que estão a serviço das trevas, que estão a serviço de Lúcifer, do anticristo, e que estão jogando em nós essas mentiras, fake news, para que nós desacreditemos na igreja, desacreditemos nos mandamentos, desacreditemos na palavra de Deus. É a mãe que está falando. Veja aqui. O dragão manifesta-se no vigor do seu poder. A besta negra, ao contrário, age na sombra, escondendo-se, oculta-se de maneira a entrar em toda parte. Então ela vem com essas conversinhas de que tirar a criança da barriga de uma mãe é saúde pública. De que ideologia de gênero é o direito da pessoa escolher o que ela quer ser. Misericórdia. Misericórdia. Isto é, eles usam dos meios de comunicação social com a propaganda. As sete cabeças indicam as várias lojas maçônicas que agem em toda parte de maneira astuciosa e perigosa. Essa besta negra tem 10 chifres e sobre os chifres 10 diademas, que são sinais do domínio da realeza. E é por meio dos 10 chifres que a maçonaria domina e governa em todo o mundo. Todo o mundo. O chifre, no mundo bíblico, sempre foi um instrumento de amplificação, de modo a fazer ouvir mais alto a própria voz. Um forte meio de comunicação. Foi por isso que Deus comunicou a sua vontade ao seu povo por meio de 10 chifres que deram a conhecer a sua lei, os 10 mandamentos. Quem acolhe e os observa caminha na vida pela estrada da vontade divina, da alegria e da paz. Entre estas, são as mais importantes, são as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes cardeais: a fé, a esperança e a caridade, depois a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. Essas virtudes germinam, crescem e desenvolvem-se cada vez mais ao sol divino dos 7 dons do Espírito Santo e conduzem assim as almas pelo caminho luminoso do amor e da santidade.
A tarefa da besta negra, isto é, da maçonaria, é combater de maneira astuciosa, mas tenaz, para impedir que as almas percorram este caminho indicado pelo Pai e pelo Filho, e iluminado pelos dons do Espírito Santo. De fato, se o dragão vermelho age para levar toda a humanidade a prescindir de Deus, para levar à negação de Deus, difundindo por isso o erro do ateísmo, e o objetivo da maçonaria não é negar Deus, mas blasfemar contra Deus. A besta abre a boca para proferir blasfêmia contra Deus e para blasfemar contra o seu nome e sua morada, contra todos aqueles que habitam o céu. A maior blasfêmia é negar o culto devido a Deus, para dar às criaturas e ao próprio Satanás. Por isso que essa forma de agir hoje, no meio do povo, é um culto exacerbado a si mesmo, ao ser humano, né? Uma idolatria de si mesmo ao ser humano. Parece que aonde o ser humano é o centro de tudo, é a importância. Não, porque o pobre tem que comer, tem que dar comida e tudo, e é isso, é prazer, não pode sofrer. Não. Deus em primeiro lugar. Deus acima de tudo. E o Brasil submisso a Deus. E o mundo submisso a Deus. Aí o pobre vai comer, aí vai ter igualdade, mas igualdade em dignidade, porque igualdade não existe, ninguém é igual a ninguém, Deus não faz nada igual, Deus nos dá a dignidade para isso, tá? Essa é a igualdade. Eis o motivo porque nesses tempos, por detrás da perversão da maçonaria, se difundem por toda parte as missas negras e o culto satânicos. Além disso, a maçonaria age por todos os meios para impedir que as almas se salvem, e deste modo pretende tornar vã a obra da redenção realizada por Cristo. Se o Senhor comunicou sua lei, que os 10 mandamentos, a maçonaria difunde por toda parte com o poder dos seus 10 chifres, uma lei que é totalmente oposta à lei de Deus. Ao mandamento do Senhor, não terás outro Deus além de mim, ela se opõe construindo outros falsos ídolos, diante dos quais hoje em dia muitos se prostram em adoração. E contra todos os 10 mandamentos, Nossa Senhora vai dizendo que a maçonaria ela se opôs aos 10 mandamentos. E também contra todas as virtudes teologais, né? E contra todas as virtudes cardeais. Nossa Senhora vai dizer. Irmão, veja bem, é a Virgem Maria que está nos dizendo que a maçonaria é que age, que o dragão vermelho é o marxismo. Precisamos acordar e dar crédito e ouvir a palavra de Nossa Senhora. Não está sendo nem um pouco fácil gravar esse vídeo não, tá? Estou com uma dificuldade enorme aqui de falar e meus olhos começaram a se irritar. Para você ver como que é difícil falar do céu, né? Mas vamos continuar. Nossa Senhora diz: eis o motivo porque sobre cada cabeça da besta está o sacrifício, está escrito um título blasfemo. Vou ler de novo. Eis o motivo porque sobre cada cabeça da besta está escrito um título blasfemo. Cada loja maçônica tem a tarefa de fazer adorar uma divindade diferente.
A primeira cabeça tem o título blasfemo da soberba. A segunda cabeça tem o título blasfemo da luxúria. Olha os pecados capitais. A terceira cabeça tem o título blasfemo da avareza. A quarta cabeça tem o título blasfemo da ira. A quinta cabeça tem o título blasfemo da preguiça. A sexta cabeça tem o título blasfemo da inveja. A sétima cabeça tem o título blasfemo da gula. A tarefa das lojas maçônicas é atuar hoje com grande astúcia para levar a humanidade a desprezar em toda parte a santa lei de Deus e atuar em aberta oposição aos 10 mandamentos e subtrair o culto devido ao único Deus, para prestar aos falsos ídolos, exaltando e adorando por um número de homens cada vez mais e maior. A razão, a carne, o dinheiro, a discórdia, o domínio sobre os outros, a violência e os prazeres. Está dando para entender o que nós estamos passando na sociedade? O que nós estamos vivendo nesse mundo, nesse tempo? E olha lá. Assim, as almas são precipitadas na tenebrosa escravidão do mal, do vício, do pecado, e no momento da morte e do juízo de Deus, no pântano do fogo eterno, que é o inferno. Ah, mas o Deus é misericordioso e Ele não permitirá que as almas irão para o inferno. Deus é misericordioso. Só que, por que estamos esquecendo de falar que Ele também é justo? Justo, né? Por que estamos esquecendo? Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados sobre o vosso fardo, aflitos, né? Tomai meu jugo sobre vós, porque meu jugo é suave. Essa palavra todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo quer. Mas o Mateus 11, 18, desde o tempo de João Batista, o reino de céus é arrebatado à violência, à força. Que violência é essa? A violência da renúncia de si mesmo, dos prazeres, do pecado. Jesus deixou claro para nós isso. Deixou claro, Ele nunca nos enganou. Se queres me seguir, renuncia a si mesmo. Toma sua cruz e me siga. E pelos 25 anos de pregador, missionário, católico, eu observo que a maioria das pessoas, inclusive eu, muitas vezes fiz isso, queremos seguir Jesus Cristo e passando pela etapa da renúncia e da cruz. Não quero seguir. Não quero nem renunciar, nem tomar a cruz, mas eu quero seguir Jesus Cristo. Não vai dar certo, gente. Por isso que o dragão vermelho e a maçonaria tem tanta força sobre nós. Está entendendo? Nossa Senhora está nos alertando. Nossa Senhora está nos alertando. E assim ela vai dizer: assim as almas são precipitadas nas tenebrosas escravidão do mal. E ela vai dizer assim: no meu coração imaculado delineia-se a tática usada pela vossa mãe celeste para contra-atacar e vencer a astuciosa trama usada pela besta negra. Por isso formo todos os meus filhos na observância dos 10 mandamentos de Deus e na vivência da letra do Evangelho. Da letra do Evangelho. Nas práticas frequentes dos sacramentos, especialmente da penitência, que é a confissão, e da comunhão eucarística, que é a Santa Missa, como auxílios necessários para permanecer na graça de Deus. Está entendendo como é que a gente vai enfrentar? Né? Então Nossa Senhora já falou para nós quem é o dragão vermelho. Ficou claro? Marxismo, ou seja, comunismo marxista. Quem é a maçonaria? É a besta negra, a pantera, é a maçonaria. Agora ela vai falar que a besta também, ela é semelhante a uma pantera, mas no Apocalipse ela vai dizer que a besta também é semelhante a um cordeiro. E ela vai dizer que besta é esta,
que demônio é esse, né? E ela vai dizer assim: filhos prediletos, hoje recordais a minha segunda aparição na pobre cova da Iria, em Fátima, 13 de junho de 1917. Aqui ela está falando em Dongo, na Itália, 13 de junho de 1989. Já vos tinha predito desde então tudo o que estáis vivendo nesses tempos. Ou seja, na senhora faz muito tempo. Há quase 200 anos que ela vem nos avisando o que está acontecendo com o mundo, com as famílias, com a igreja, com os sacerdotes. Anunciei-vos a grande luta entre mim, a mulher vestida de sol, e o enorme dragão vermelho, que levou a humanidade a viver sem Deus. Marxismo comunista. Predisse-vos também o astucioso e tenebroso trabalho realizado pela maçonaria para vos afastar da observância da lei de Deus e vos tornar, assim, vítima dos pecados e dos vícios. Como mãe, vos quis advertir, sobretudo, do grande perigo que ameaça hoje a Igreja, devido aos muitos ataques diabólicos que se fazem contra ele para destruir. Para atingir este objetivo, vem da terra para ajudar a besta negra que se levanta no mar, uma besta com 2 chifres, semelhante a de um cordeiro. Então a senhora está dizendo que está se levantando também uma besta para ajudar a besta pantera. Está entendendo? A besta pantera levantou-se para ajudar o dragão vermelho. Marxismo comunista. A besta pantera, que é a maçonaria. Agora a besta cordeiro levanta-se para ajudar a maçonaria, que é a pantera negra. O cordeiro na Sagrada Escritura sempre foi o símbolo do sacrifício. Na noite do êxodo, o cordeiro é sacrificado e com seu sangue são aspergidos os umbrais das casas dos hebreus para subtrair do castigo que atinge. Ao contrário, todos os egípcios, a Páscoa hebraica recorda este fato todos os anos com a imolação de um cordeiro que é sacrificado e consumido. No Calvário, Jesus Cristo se imola pela redenção da humanidade. Ele mesmo se faz nossa Páscoa, tornando-se o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós celebramos isso toda a Santa Missa. E ela continua dizendo: a besta tem na cabeça 2 chifres, semelhante ao dos de um cordeiro. Aos símbolos do sacrário está intimamente unido ao do sacerdócio, representadas pelos 2 chifres. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote usava um turbante com um diadema em forma de 2 chifres. Nossa Senhora vai explicando o que é, por que essa simbologia existe, né? E na igreja, a mitra com 2 chifres é usada pelos bispos para indicar a plenitude dos seus sacerdotes, ok? Porque o sacerdote é in persona Christi, né? No altar por excelência, ok? A besta negra, semelhante a uma pantera, indica a maçonaria, e a besta com 2 chifres, semelhante a um cordeiro, indica a maçonaria infiltrada no interior da igreja, isto é, a maçonaria eclesiástica, que se difundiu sobretudo entre os membros da hierarquia. Esta infiltração maçônica no interior da igreja. Muito bem. Então a Virgem Maria está nos dizendo que a maçonaria eclesiástica
é um vértice, né, que, infiltrado dentro da igreja, e ela disse isso em Fátima, que Satanás, que o anticristo, entraria na igreja até o seu vértice. E propriamente dito, pós segundo Concílio Vaticano, aonde houve uma grande resistência à aparição da Santíssima Virgem Maria em Garabandal, né, que ainda não foi aprovada pela igreja, que foi bem junto ali em 1960, Nossa Senhora veio alertando sobre a apostasia do clero, né? E com isso aqui nós não estamos dizendo que a Igreja Católica não é do Senhor e que nós temos que sair da igreja. Não, nós estamos alertando para aquilo que Nossa Senhora está dizendo. A oração do Santo Terço do Rosário, a profunda participação da Santa Eucaristia com a confissão, adoração, jejuns, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis de combate. O que a igreja fala sobre isso nesse tempo? No Catecismo da Igreja, número 675, a igreja diz assim: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, perversidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia, negação da verdade, a impostura religiosa suprema e do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e seu Messias que veio na carne. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675. Você pode verificar isso. Que, isso não é um radicalismo, isso não é sensacionalismo. Não, minha gente. Isso que está no Catecismo da Igreja Católica, Nossa Senhora está nos falando, né? E existe um aprofundamento sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a igreja, as mensagens que foi dado, as mensagens em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, existe um venerável da igreja que fez uma interpretação fantástica, e ele, o servo de Deus, Bartolomeu Hanshauser, e ele vai nos dizer que cada igreja dessa, que é narrada no Apocalipse, corresponde a um tempo na igreja, a um tempo, né? Por exemplo, a igreja de Éfeso no tempo ali dos impulsos dos apóstolos, né? Que Éfeso significa impulso, impulsionar. A igreja de Esmina, né? No tempo ali dos grandes mártires, que significa, Esmina significa mirra em grego, e é onde surgiu grandes mártires da igreja, né? Nós estamos ali do ano 70 até 313. Depois, a igreja de Pérgamo, né? É a igreja dos doutores da igreja, que Pérgamo significa pergaminho, e aonde vai surgir os santos padres da igreja, os grandes defensores, filósofos, teólogos, doutores, né, da igreja, assim como Santo Agostinho, assim como São Jerônimo, né, e São Policarpo e assim por diante. Depois nós temos a igreja de Tiatira,
que surge na Idade Média. Tiatira significa triunfo, aonde essa mídia mentirosa ou essa cultura mentirosa histórica que vem dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Pelo contrário, a Idade das Trevas nunca houve na Idade Média. Pelo contrário, a Idade da Luz, aonde houve um triunfo. Foi do ano 800 até o 1500. E depois surge a próxima igreja de Sardes, que é de 1500, né? E vai chegar até o nosso tempo, ao nosso momento, século XX, século XXI. E Sardes significa paralisados. E pode começar a observar que começou as revoluções de lá para cá. O que significa isso? As revoluções começou ali com o protestantismo, né? De Martim Lutero, no ano de 1517, né? E depois foi seguindo várias revoluções, né? A revolução do protestantismo, depois do comunismo, depois a revolução francesa, né? No ano de 1789, depois no ano de 1917, como Nossa Senhora já explicou aqui, que ela já disse isso em Fátima, o comunismo, através da maçonaria, vai tirar Deus do centro das pessoas, né? Depois, a nossa atualidade, a revolução globalista, tecnocrática, aonde nós cultuamos as mídias. A nossa oração está... Nós fazemos oração no Instagram, no Facebook, em todas as mídias, né? Rezar mesmo, muito pouco. Mas o tempo que gastamos com as mídias, misericórdia. Todos nós precisamos estar atentos a isso, né? Depois, que vai surgir a igreja da Filadélfia. Só que a igreja de Sardes, significa paralisado, é exatamente isso. Nós estamos vendo cristãos que não têm coragem de falar a verdade, que não têm coragem de viver a verdade, sacerdotes, bispos que estão dentro de uma teologia chamada libertação, que nasce dessa maçonaria eclesiástica, né? Que é a besta em forma de cordeiro, né? E essa maçonaria eclesiástica que funda a teologia da libertação, e através da Rússia ela espalha pela KGB dentro dos seminários esse esvaziar da fé do sagrado, ok? E por isso nós temos uma igreja paralisada, que nós enfrentamos essas revoluções, que a palavra revolução é a palavra que mais Satanás gosta, né? Porque eu não quero obedecer, eu não aceito o que Deus está me falando, 10 mandamentos, sacramento de igreja, o que é isso? Que virtude, que eu quero viver do jeito que eu quero, né? Por isso que nós estamos vivendo piores do que os animais, né? Piores do que os animais. E aí, a igreja da Filadélfia, que ainda significa a da reconciliação entre os irmãos, que estamos para acontecer, que é essa confusão toda, a grande tribulação se aproximando, o aviso se aproximando, e vai chegar essa igreja da Filadélfia, que vai ser o triunfo do Imaculado Coração de Maria. O que é o triunfo do Imaculado Coração de Maria? É onde não haverá mais protestantismo, não haverá mais os muçulmanos, não haverá mais outras religiões. Teremos uma religião só, catolicismo. Aqueles que forem seguir Jesus Cristo, só vai existir o catolicismo. Amém? E depois a igreja de Laodiceia, que é a igreja do juízo, que depois desse tempo do triunfo do Imaculado Coração, a gente vai viver o juízo, onde o Senhor Jesus virá, né? E vai dar a sua paga àqueles que acreditaram, que serviram, que sofreram,
que não abandonaram, não apostataram da sua fé. Dá para entender que não é uma situação humana, carnal, física, política, mas é que um contexto todo espiritual, onde a Virgem Maria explica profundamente para nós o que é esse marxismo, o que é a pantera negra, a besta negra, o que é a besta que tem os chifres semelhantes ao cordeiro. Dá para entender isso? Então, católico, aprofunde. Isso aqui foi só uma pequena pauta, nada aprofundado, né? Mas aprofunde, aproxime-se de Nossa Senhora, consagre-se a ela nesses tempos, você e sua família, reze muito o rosário, reze muito o texto, faça penitência, jejuns, vá à missa, não perca as missas domingos, não perca, confesse-se, comungue, esteja em estado de graça, porque que está vir para nós, para vir para nós, é muito doloroso, muito difícil, é um tempo de provação. Mostrei para você no Catecismo da Igreja Católica, mostrei para você aqui, nas aparições. Então, acordemos. É tempo de batalha, é tempo de luta. Tá bom? Espero que tenha esclarecido para você porque você, católico, cristão, não pode votar no PT. Não tem nada a ver com Lula. Deu para entender? Tem a ver com nova ordem mundial e manifestação do anticristo. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe a todos vocês.